Eu vi um anjo de Deus ontem em pé, dentro da nossa congregação, e ele tinha na sua mão um caderno com várias coisas escritas com datas. São coisas que vão acontecer. E ele então me mostrava aquele caderno com aquela data. E ele disse para mim, fale para o meu povo o que está por vir sobre o Brasil. E então o Senhor me deu eu vi algumas coisas. Eu não sei se vocês lembram quando o pastor disse aqui para vocês que Deus havia me dado uma visão e dito para mim que estava dando para o presidente Bolsonaro uma caneta de ouro. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Que Deus tinha dado para ele uma caneta de ouro. Lembra? Quem lembra? O pastor falou isso aqui. E que ele ia assinar coisas extraordinárias com aquela caneta. E a caneta de ouro significava a autoridade de Deus. Lembra? Então, eu vi ele ontem, antes de ontem e ontem de novo, Deus me mostrou ele com esta caneta na mão, assinando um decreto para o Brasil. Escute bem o que eu vou dizer para você. Serão assinados nos próximos tempos, escute bem o que eu estou falando, para você depois não interpretar errado o que eu estou dizendo. Nos próximos tempos, 3 decretos. O primeiro decreto, eu anotei aqui para mim não escrever. O decreto que ele vai assinar é o Estado de Defesa. Isso vai ser decretado no Brasil. Ok? Estado de Defesa. Escute bem o que eu vou te falar, preste atenção. Estado de Defesa. Ok? Esse vai ser o primeiro decreto que vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro no Brasil, aqui para nós. Vai passar um tempo e ele vai assinar outro decreto. Escute bem o que eu vou te dizer. Tem gente que vai... Melhor você verificar a tua cadeira aí, se está sentado adequadamente. Escute bem o que eu vou te falar. O segundo decreto que vai ser assinado, Estado de Sítio. E eu não fui pesquisar no Google para saber o que é. Não. Eu estou te contando o que Deus me falou. E Ipsis Litteris? Também não sei. Vocês têm que pesquisar para saber que eu também não sei o que cada um faz. Não sei qual a diferença. Não sei. Eu sei o que o Senhor me diz. Primeiro, Estado de Defesa. Do Estado de Defesa vai ser assinado o Estado de Sítio. Ok? Estado de Sítio. E depois disso, vai ser decretado o Estado de Guerra. Escute o que eu estou te falando. Vão ser assinados 3 decretos no Brasil. O presidente Bolsonaro vai assiná-los sim. Não ache que não. Quando ele diz, eu sou militar e eu vou fazer o que for preciso pelo Brasil, que está dentro das 4 linhas da Constituição, é exatamente isso que ele vai fazer. Isso vai acontecer. Deus mandou eu te avisar. Eu estou te avisando. Se você quer acreditar, acredita. Se você não quer, problema é seu. Depois não reclama. Primeiro, o Estado de Defesa. Segundo, o Estado de Sítio. E o terceiro, Estado de Guerra. E aí Deus falou para mim o seguinte, quando for efetivado o terceiro decreto, escute bem o que eu vou te falar. Você não viu nada ainda. Você não ouviu nada ainda. Escuta o que eu vou te falar. Tem muita coisa. Isso é só o começo. O que isso vai gerar no Brasil. Escuta aí. Escuta o que eu vou te falar. Quando o terceiro decreto for declarado, foi assinado, será instaurado no Brasil o Supremo Tribunal Militar. Deus falou isso para mim, mandou te avisar. Eu vi ele sendo instituído no estado de guerra, entrando no lugar do Supremo Tribunal Federal. Era como se o Supremo Tribunal Federal apagasse as luzes, fechava e acendia dos caras, e eles, pum, aparecia. Pra gente que é novo, que nunca viu isso, a gente não sabe o que isso quer dizer. Quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando, quem estudou mais, a gente não sabe, somos leigos, não sabemos. Eu tô te contando só o que o Senhor me mostrou e me disse. E aí, o anjo do Senhor disse assim, filho, escuta bem o que eu vou te falar. Quando isso aqui acontecer, aqueles que hoje julgam, escute isso. Aqueles que hoje julgam, estes mesmos serão ali julgados. Entendeu? Entendeu? Olha o que Deus disse. Aqueles que hoje julgam, agora eles serão julgados. Quando isso acontecer. Isso está vindo muito mais rápido do que você imagina. Eu já disse para você, observe os sinais. Presta atenção nas notícias. Eu estou te falando faz tempo aqui. E tem gente que está dormindo de pijama aí. Está dormindo. Entendeu? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Superior Tribunal Militar será instalado no Brasil. Eu tenho mais 2 visões que Deus me deu que eu quero te contar que é relativa a isso. Mais 2. Eu vi um vaso. Escute aqui agora. Presta atenção para você não perder a linha de raciocínio aqui. Eu vi um vaso grande com uma flor, um cabo de uma flor. E do lado tinha uma erva daninha. E aí o anjo, com uma espada enorme, era um vaso bem grande, ele disse para mim assim, você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Escute bem o que eu vou te falar. Presta atenção, pelo amor de Jesus. Presta atenção.
Presta atenção no que o pastor está falando. Presta atenção. Depois você discute, depois você debate, depois. Presta atenção. Que eu vou terminar aqui, já vou desligar e vou embora. Presta atenção no que eu estou te falando. Um vaso bem grande, uma flor, eu via só o talo dela, então eu não sei se é uma flor, uma árvore, o que é, eu não sei. Mas do lado tinha uma erva daninha. E ele disse para mim assim, você sabe qual é a maneira correta de arrancar uma erva daninha para que ela não nasça nunca mais? Presta atenção no que eu estou te falando. Depois você vai entender o que é a erva daninha. Ele vinha com a espada, irmão. Presta atenção. E enfiava do lado assim, ó, até o talo a espada assim, ó, e mexia na terra assim, ó. Presta atenção, isso é uma revelação extraordinária. Até o fundo, irmão. A espada entrava e fazia assim, ó, para a terra amolecer toda. Aí ele arrancava a espada e vinha e colocava do outro lado e enfiava ela de novo na terra, do lado de cá agora, daquela erva daninha. E até o fundo assim, ó, como se batesse no fundo e fazia assim, ó. E aquela erva soltava. Então ele pegava a mão bem no talo dela assim, ó, e ia puxando ela, fazendo assim, ó. E ela ia saindo da terra com todas as suas raízes, assim, ó. E ele me mostrava ela balançando com todas as raízes. E ele disse, assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Aleluia. 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 Assim eu vou fazer com o socialismo no Brasil. Eu vou arrancar todas as raízes com a espada. Escute a revelação, irmão. Escute. Você não tem noção em que pé nós, Brasil, estamos. Você não tem noção. Nós estamos falando aqui de coisas que são segredos. E as pessoas às vezes falam para mim, como que você sabe disso? Isso é um segredo. Deus vai arrancar todas as raízes. Presta atenção, irmão, para você entender a profundidade disso. Eu estou falando no mundo espiritual, eu sou pastor. Eu não estou te dando uma visão militar, de guerra, não. Espiritual. E depois desta visão do vaso, Deus me deu outra visão. Escute o que eu estou falando. Eu não estou aqui para brincar. Não estou aqui, irmão, para brincar de profeta, não. Eu falo com todo o temor e tremor que eu tenho do meu Deus. Por isso que eu estou te falando. Por isso eu estou te falando. Deus me deu outra visão. Eu vi um prato de comida grande assim, ó. Um prato bem grande. Aquele mingauzinho que você faz com que ele fica molinho assim, com um gostinho bem gostosinho assim, sabe? Aquele mingauzinho que você faz pra criança, que você, né? É do meu tempo, né? Antigamente a gente comia muito isso. Né? Não tem leite condensado. É um mingauzinho assim. Só que quando você terminava, tipo cremogema, isso é um mingau cremoso assim, né? Doce. Quando você faz aquele mingau, você põe no prato, ele fica quente. Fica crente. Muito quente. Então como é que você comia o mingau, irmão? Como é que você comia o mingau? Você é da minha geração, você sabe. Você ia comendo ele pela beiradinha. Você pegava a colher e ia passando a beiradinha do prato que estava frio para você ir comendo pelas beiradinhas. Tá entendendo a visão? Eu tô te dando uma visão. Vou te contar outra visão. Tô te contando outra visão. Deus me deu ontem na igreja. Você vai comendo pela beiradinha. É soprando e vai comendo pela beiradinha. Tá prestando atenção no raciocínio, na visão? Imagina um pratão, um mingauzão, e você comendo pela beiradinha. Agora, eu quero que você preste atenção. Você imagina esse mingau, dentro desse prato, ser uma grande bandeira da China. Preste atenção. Uma grande bandeira da China. Esse mingau era uma grande bandeira da China. Dentro de um prato. Presta atenção no que o pastor está falando. Uma grande bandeira da China. Era como se fosse um mingau, fosse uma bandeira da China. E aí eu vi o Bolsonaro, presta atenção, com uma colher, pegando só pela beiradinha, assim, ó. Você entendeu a visão? Comendo eles pela beiradinha, irmão. Comendo, e eles não estavam percebendo, e o Bolsonaro já estava comendo eles pela beiradinha. E eles não. Muito arrogantes. Achando que já ganhou, já. O Bolsonaro representa o Brasil. Comendo eles pela beiradinha, irmão. Deus me mostrou isso ontem. Deus me mostrou isso ontem. É um complemento da primeira visão. Você entendeu? É isso que nós estamos vivendo no Brasil. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Amém? Eu não vou comentar, porque eu não quero errar, então eu vou te contar o que Deus me mostrou e acabou.